O Eterno, abençoado seja seu glorioso nome, fez questão de mencionar no relato da criação que em 6 dias ele criou todas as coisas que existem, inclusive a coroa da sua criação, que é o ser humano. E deu esse presente, essa dádiva, pois no 7º dia ele concedeu ao ser humano um belo exemplo de que todos precisam descansar. Então no 7º dia ele separou, ele santificou e abençoou para dar exemplo e nos dar esse presente que é o Shabat. E mais uma vez, quando ele escreveu com a sua mão para o seu povo que estava ali no deserto, olhando atentamente e escutando cada uma das suas 10 palavras, Zahor et Yom HaShabbat li kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Techuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, Shabbat Shalom, que vocês possam estar conosco nesta manhã, glorificando e honrando aquele que é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, que é o nosso Criador. Bendito seja o seu nome. Eu sou o Marcos Aurélio, espero que você nesta manhã esteja conosco aí estudando a segunda parte dessa porção maravilhosa, a 5ª porção da Torá, Hayei Sará, e viveu Sara, que vive, em nossos corações, tanto ela quanto Abraham e todos os patriarcas do povo de Israel. Que você possa abrir sua escritura, bem como o seu coração, e vamos seguir aí nessa jornada agora, uma jornada desde a terra de Israel até Aram Hanaraim, Arã dos 2 rios. A cidade da qual Abraham chama de sua terra natal, Apesar dele não ser a sua terra natal, mas a terra a cidade a qual ele amou, A cidade a qual ele lembra-se com muito amor da sua convivência e do tempo que ele passou nessa cidade. Então, nós vamos acompanhar esse estudo. E aqui nós temos uma ilustração de um homem, recebendo água e camelos aqui, Logo a gente vai estudar hoje sobre a trajetória de Eliezer, o servo de Abraham. E a gente vai dar um destaque para esse homem que foi fiel ao seu Senhor, e a gente vai trazer também ilustrações e pensamentos para que possamos compreender a nossa missão de sermos portadores de dádivas, portadores de presentes. E um dos maiores presentes que você pode dar para alguém, você pode levar, Dar ninguém, não é nosso, Mas a gente é só um portador desse presente, porque o presente foi dado pelo Eterno. É as suas palavras, as suas instruções. É você levar até alguém as águas que dão a vida eterna. Quando a gente vê essa ilustração de Rívica dando água para Eliezer, na realidade não. Eliezer que deu água para Rívica, porque ele deu a oportunidade para ela de seguir uma nova jornada, de fazer techuvá, de sair do meio do paganismo e sair do meio, assim como Abraham saiu, do meio da sua parentela que não servia ao único e verdadeiro Elohim. Então, hoje a gente vai fazer esse estudo, essa instrução do Eterno de Abraham, para o seu servo, e a gente vai entender, a importância do nosso chamado, de que conduzimos até os nossos parentes, nossos amigos, os presentes do Eterno. A gente pode ser esse condutor também dessas dádivas. Assim como Eliezer levou presentes para os parentes do seu senhor, dos parentes de Abraham, e trouxe de lá uma esposa para o seu filho, assim também a gente anseia, por esse grande encontro que é estar na presença do Eterno todo o Shabat. Quando a gente está ansiando por esse momento, eu tenho certeza que não é só eu, você que está aí também
fica esperando, né, a semana, esse momento cansativo. Estava conversando com o Moré Daniel e ele contando, né, que estava chegando do trabalho cansado, mas eu tenho certeza que no seu coração ele estava alegre ali. Assim como eu fico também. E quando a gente vai iniciar o Shabat, algumas pessoas colocam para ouvir, eu sempre coloco aqui uma tradição na minha casa, eu boto a música Lechadodi. Eu coloco essa música para justamente chamar para que venha o meu amado, venha o nosso noivo, né? Que ele venha carregando essas dádivas, que venha o nosso mestre Yeshua. Ele é o Filho do Eterno, né? A representação do Filho do Eterno, a qual o Eterno outorgou, né, as suas dádivas, os seus presentes, entregou em suas mãos, e ele faz maravilhosamente bem, ensinando a Torá do Eterno em sua plenitude. Ele não perdeu nenhum pontinho, nenhum tracinho da sua Torá. Pelo contrário, ele fez multiplicar, né? É um filho que foi pródigo. Ele multiplicou as dádivas do seu pai. Ele não desperdiçou nenhum vintém. Então, que nós cantemos, né, nesse Shabat aí, e que nós sejamos portadores dessa música, do entendimento dessa música, que é chamarmos o nosso noivo. Que o povo de Israel, como a noiva, chame pelo seu noivo. E espere por ele com toda a atenção, né? Então a gente vai observar também que Eliezer foi além de apenas cumprir ordens. Todo momento ele faz de tudo para que a vontade do seu Senhor fosse atendida da melhor maneira. Então, muita gente, quando recebe uma ordem de um patrão, ele faz por fazer, né? Você vai ter que andar não sei quantos quilômetros e resolver essa bronca para mim. Por favor, me ajude. Chega lá, o cara faz de todo jeito, aí volta e traz uma notícia: deu certo não. Vê lá, depois tu vai lá e resolve isso. Mas às vezes o patrão confiou naquele funcionário, confiou naquele que ele considera como amigo, para resolver aquela situação. E existiria a possibilidade de serem resolvidas. Porém, às vezes não há um zelo por essa relação, né, de patrão e funcionário, de senhor e empregado. Shaul chega a comentar em uma das suas cartas, não sei bem qual é, que quando a gente fizer algo para o nosso Senhor, para o nosso Adon, né, aquele que está, ao qual nós servimos, ou seja, uma relação de senhor e escravo, né, senhor e servo, ou podemos entender isso como uma relação de patrão e funcionário, que façamos como se fizéssemos para o próprio Eterno. Perdão, meus irmãos, estou com uma dor no pescoço enorme. Então, que fizéssemos como se fosse para o próprio Eterno. Então, assim, esse homem, Eliezer, um estrangeiro, que ele era damasceno, se eu não me engano, de Damasco, que viveu e saiu com Avraham de Aram Hanaraim, ele cumpre essa ordenança não como se fosse um servo para um senhor, para um patrão. Ele faz como se fosse para um amigo, como se fosse um irmão. Vamos ver nessa história impressionante de como nós devemos ajudar a quem nos abençoa. Então, logo após, nessa história desse envio de Eliezer, se dá logo após 3 anos a morte de Sara, ou seja, um luto enorme que vivia Yitzhak. Abraham decide acabar com esse luto, o luto do seu filho, e que ainda estava sofrendo muito, né? Estava com muita dor no coração. Tanto é que a gente vai ver, né, só hoje à tarde, que esse luto só acaba realmente quando Yitzhak toma Rivka como esposa. E a gente vai notar algo bastante interessante, que Yitzhak era totalmente obediente e confiante nas decisões de seu pai. Isso a gente já viu na porção anterior.
Porém, ele continua com esse mesmo mover. Por quê? Um homem com 40 anos de idade, de boa aparência, né? Provavelmente. Já herdeiro, único herdeiro, né? Iria herdar tudo de Abraão. E mesmo assim ele esperou e confiou no seu pai, na sua decisão de não tomar uma esposa para si das pessoas que viviam naquela terra, né? Dos descendentes de Canaã. E o seu pai disse, não, eu vou mandar um servo meu ir lá procurar, não vou deixar nem você ir procurar uma esposa para você. Quem vai, confie na minha decisão, que o meu servo vai escolher a melhor esposa para você. Então, veja aqui que filho obediente, né? Que não se interpôs a nenhuma decisão do seu pai. Que não desobedeceu nenhuma ordenança do seu pai. Mesmo aqueles pedidos mais inusitados, como ser amarrado e ser colocado para sacrifício, ele não fez nenhuma objeção ao seu pai. Quando seu pai escolheu a sua esposa, ele não disse, não, mas eu queria aquela ali, eu quero aquela outra, não. O pai que escolheu a sua esposa. Então vão olhando aí várias pitadinhas que eu estou dando aí da relação de Abraão com Isaac. E a gente vai observar que essas relações, cada um ponto que eu estou linkando aí, se assemelha bastante com Yeshua. Yeshua não se rebelou contra nenhuma das ordenanças do seu pai. Pelo contrário, o pai dizia, ele aceitava e cumpria. E assim deve ser um filho, né? Um bom filho. Um filho que é rebelde, que faz tudo o contrário ao que seu pai manda, realmente ele não deve ser honrado. Não é o caso do nosso mestre Yeshua, como pintam a maioria das religiões, né? Então, ele aceitou essa decisão do seu pai de trazer uma esposa de longe para si. E também a gente consegue observar que Sara mimava bastante aí Isaac, né? Provavelmente ela que escolhia bastante aí a sua nora, né? Então, estamos aí feita a nossa abertura aí, a nossa prédica do que a gente vai encontrar à frente dessa porção. E comecei com essa ilustração que vai nos arremeter a uma passagem dos escritos nazarenos bastante interessante. Estamos aqui com um pastor com várias ovelhas, né? E elas estão aí no seu rebanho e ele está controlando cada uma delas sem deixar com que elas saiam da sua vista, e ele vai atrás, né, das desgarradas. Mas esse não é Yeshua. Esse é um dos seus discípulos. É o que eu quero trazer para vocês como ilustração. Então, o texto diz, né, o seguinte: Et shenim asa ha-ele shalach Yeshua. Yeshua, né, enviou os 12, ele enviou, né, os 12 com as seguintes instruções. Vayetsav aleichem lemor al tashmu le derech hagoim. Então, o que é que ele disse? Quais foram as instruções que ele deu? Não entre no território dos goim. Não vá pelo caminho dos goim, haderer, né? Pe amichem ve et yadrei ha shemorin ha somerironim al tavou. Nem entre em qualquer cidade de Chorom, de Samaria, né? Então, Yeshua dá uma instrução para os seus enviados, né? Os seus shaliach, seus emissários, portadores de uma mensagem. Eles tinham a missão de levar uma mensagem. Porém, ele está fazendo uma seleção. Não vá para o território dos goim, não vá pelo caminho dos goim, nem entre nas cidades de Samaria.
Someronim. Nome meu puxado, viu? Eu que estou iniciando aí nessa busca de falar mais fluente o hebraico, esse aí já foi mais difícil. Então, ele dá essa instrução. Por quê? Ele tem um público específico. O que é que ele diz? Em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, que im letzon avdot me beit Israel telechu. Então, Yeshua tem um público específico, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas estavam dispersas e nos escritos nazarenos, em Yohanan, João, capítulo 7, versículo 35, os Perushim dizem que essas ovelhas estão entre os gregos. Então, a gente vai conseguir observar, inclusive, algumas cartas nos escritos nazarenos, falando sobre esse foco, né, dos apóstolos, dos emissários. Falando justamente, né, aos dispersos entre o povo, entre os gentios. Jacó, se eu não me engano, fala, né, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, Yeshua dá esse foco, dá esse treinamento, né, aqui em Matitiahu, capítulo 10, versículo 5. E no versículo 7 ele continua: por onde forem, proclamem esta mensagem: o reino do céu está próximo. Então, nós hoje estamos continuando, né? Recebemos essa tocha, estamos passando adiante. Porém, tem um foco. A gente não deve buscar nem interpor nas, como é que eu posso dizer, querer fazer proselitismo. O primeiro ponto que Yeshua diz, para a gente não ir na casa dos goim. Mas isso quer dizer que todos nós somos gentios. Éramos, né? Gentios que a gente fala estrangeiros. Somos estrangeiros até hoje. Mas todos nós saímos da nossa terra, em tese, e estamos agora no caminho de retorno para o povo de Israel. Porém, o meu chamado não foi através de nenhum proselitismo. Eu fui desperto pelo Eterno, na minha casa, com o joelhinho no chão. Eu sei que muitos de vocês só buscavam as águas do poço até que alguém trouxe uma dádiva para você. Você buscou e alguém deu. A sequência é sempre essa. Nunca ao contrário, você empurrar a escritura de goela abaixo de ninguém. Principalmente de pessoas que não estão buscando. Você querer dar água a quem não tem sede. Isso é a ilustração dos gentios, né? Dos estrangeiros. Goim, os participantes das nações. Conhecido, né? Pejorativamente como gentios. Mas eu falo porque senão muitas pessoas que estão chegando agora não vão identificar, né? Então não é o caminho você empurrar a escritura de goela abaixo de ninguém. Principalmente de quem não quer buscar. Agora, se vierem perguntar a você, ou seja, buscaram, eles foram até o poço. Não negue. Como a gente viu um exemplo ontem. Yeshua não negou falar com o centurião, pelo contrário, queria ir até a casa dele. Mas Yeshua não sai do território de Israel. Tem algumas suposições, né, sobre um texto que existe onde Yeshua foi para o Egito. Não é relatado em mais nenhum dos outros evangelhos. Então, existe essa questão aí. Mas, quando fala de Yeshua levando a mensagem em idade adulta, Yeshua não sai do território de Israel. Então, mas ele não se negava a falar com nenhum goi. Pelo contrário, se alguém o procurasse, ele atendia. E é assim que tem que ser. Já Choron representava debate. Tanto que quando você vai ver
Yeshua falando até com a mulher samaritana, existe um debate ali sobre as escrituras, né? Um pequeno, né? Yeshua vai lá e é cirúrgico, né? Nas suas falas. Mas às vezes a gente não vai ter esse discernimento, então vai haver um debate, vai haver discussão. Então evite a contenda. É isso que essa mensagem também quer dizer, para não ir no caminho dos samaritanos. Agora, por onde forem, proclame essa mensagem. Buscando quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Proclamar é você trazer algo com conhecimento. Não é você sair gritando no meio da rua. É você falar algo com um público específico e dar um pronunciamento. Falar algo que chame a atenção e que grave na mente. Você não vai gravar na mente um discurso que seja totalmente aleatório e que você não tenha nenhum interesse. Então, cada palavra nossa tem que ser como se fosse um pronunciamento. Porque em pouco tempo, você vai ter um espaço curto de tempo para poder deixar a sua mensagem e fazer com que ela tenha produtividade. E não vai ser falando muito que você vai conseguir isso. Então, a gente tem que começar a avaliar esses enviados, que nós vamos ser esses enviados. E assim a gente vai começar a entender o texto que fala de Eliezer, né? E no capítulo 24, versículo 1, deixa eu ver se está na tela aqui, tá na tela para vocês o texto, diz o seguinte, mudou. Vê Avraham, Zaquem, Bayamim, ou seja, e Avraham era Zaquem, ele era idoso, entrado em dias, ou seja, Avraham era uma pessoa que viveu intensamente, ou seja, os seus dias eram avançados, né? Era uma pessoa que viveu com intensidade. Cada dia de Avraham realmente foi muito bem aproveitado, tanto que a gente vê a história de Avraham, logo após ele aceitar esse chamado do Eterno, com várias situações aí que dignas de um filme de ação, né? Ele sai para a guerra, ele vê o fogo caindo dos céus, mensageiros do Eterno indo até a sua casa, discussão com seu sobrinho, ele indo para o Egito e o faraó levando a sua esposa e ele naquela angústia. Então são várias situações, né? Ele levando seu filho para sacrificá-lo. Várias situações aí na vida de Avraham que realmente são bastante emocionantes, né? Então ele era entrado em Deus, ou seja, ele viveu intensamente, ele viveu cada dia com muita... ele entrava literalmente na emoção do dia, né? Ele entrava no dia, ele não viveu a vida passeando, né? Como pessoas que se acordam eram uma criança, brincavam e quando bate o olho de novo, viveu a vida só cumprindo aquela tarefa por fazer, e quando abre o olho de novo já é velho, já é idoso e já está prestes a morrer. Essa pessoa não é entrada em dias, ele só é Zaquem, só é velho, né? Ancião. Porém ele não é entrado em dias. Vá Adonai Berar, ou seja, o Eterno abençoou et Avraham Bechol. O Eterno abençoou Avraham em tudo. Em todas as áreas, Avraham foi abençoado. Mas, meu irmão, você não está falando... A gente não está no texto, muitos podem se perguntar, né? No estudo da porção, onde fala da morte, tanto de Sara quanto do próprio Avraham. Mas isso não é um impedimento perdão, de alguém ser abençoado. Porque todos nós, quando nascemos, já sabemos que um dia vamos morrer, né? E a morte não é um impedimento para que você seja abençoado. Sabendo que Avraham tinha a esperança da ressurreição dos mortos. Então, no que lhe restou, que foi praticamente tudo que o Eterno, que Avraham tocava, ele era bem sucedido.
ele era abençoado em tudo. Ele vivia com felicidade, com saúde, com seu filho já adulto, né? Um filho que veio na sua idade avançada. Então, Abraham deixa de olhar para si e agora passa a olhar também, ele já olhava, mas agora com mais carinho e afeto, com mais atenção para o seu filho. Olha o que o texto diz no versículo 2. Vaiomer Abraham el Avdo Zakem, ou seja, e falou Abraham para o homem que o servia há muito tempo, né? Beitou, ou seja, servia a sua casa há muito tempo, era uma pessoa mais experiente, né? E subentende-se que é Eliezer, né? Tanto que na porção anterior a gente viu que Abraham chegou a cogitar dar todos os seus bens para Eliezer, né? Hamoshel Bechol Asher Lo Shimna, ou seja, ele estava incumbido de tudo que ele possuía. Então ele rogou, né? Ele, Shimna, coloca, ponha, eu rogo, né? Eu peço com toda a veemência, né? Yadecha tahat yarechi, eu rogo, eu peço, eu imploro, põe a mão sobre a minha coxa. Então, que gesto é esse, meu irmão? Muitos devem estar se perguntando, como assim botar a mão sobre a coxa? A gente vai ver que é uma forma de um juramento que demonstrava uma coesão, uma intimidade muito grande. Existem algumas interpretações que chegam até a dizer que Abraham pediu para que o seu servo, Eliezer, tocasse no seu prepúcio. Colocasse a mão por dentro da sua coxa e tocasse no seu prepúcio, no sinal da circuncisão, para fazer um voto ao Eterno. Então, não se pode afirmar com certeza de sim ou de não, porém, só o ato de colocar a mão sob a coxa da pessoa, né, demonstra também uma intimidade enorme. E no versículo 3 diz: pois desejo que você jure por Adonai. Aí sim, é algo realmente fortíssimo. Se a mão está na coxa, se está em outro canto, aqui é um juramento fortíssimo. Pois desejo que você jure por Adonai Elohim do céu e Elohim da terra, que não escolherá uma mulher para meu filho dentre as mulheres do Kenaani, dos cananeus, entre os quais eu vivo. Então, Abraham, ele faz um pedido muito forte para Eliezer. E outro detalhe, lembra do que a gente falou ontem à noite? Se Abraham aceitasse ali que fosse doado para ele aquelas terras, né, para enterrar a sua morta, quem sabe não poderia vir depois uma solicitação, né, de algum dos filhos daqueles homens dos filhos de Het, para que Abraham, em troca, né, desse favor, também não casasse seu filho com uma das filhas dos cananeus. Porque Abraham estaria devendo um favor. E os cananeus, ao verem, né, os filhos de Het, ao verem a riqueza de Abraham, poderiam querer, através do seu filho, se apossar dessa riqueza. São possibilidades. Então, a gente pode refletir também que foi uma bênção para Abraham ele não ter recebido essa terra como uma doação. Então, ele faz esse juramento, né? Pede ao seu servo que faça esse juramento para tocar nos seus lombos. Lombos a gente sabe na escritura que é justamente aquilo que vai trazer a posteridade. Então, por isso que existe muita dessa interpretação de ter tocado no sinal da aliança, né? Agora, uma pergunta. Abraham não queria que seu filho se casasse com a mulher de Canaã, mas que, a gente vai ver no próximo texto, ele pedindo para que Eliezer fosse até a sua terra, que ele considera como terra natal, né? Não é
Ur dos caldeus. Ele considera já Aram-Hanaraim como sua terra, a qual ele ama, onde estão os seus parentes. Abraham pede para que ele vá até lá, pegar uma esposa para o seu filho, tomar uma esposa de lá e trazer para o seu filho. Agora, por que ele vai pedir para que ele não pegue uma esposa dali daquela região, mas tome uma esposa de Arã, onde está a sua parentela? Porque Abraham se lembrava da forma de criação da qual ele foi criado e da forma que aqueles habitantes daquela cidade criavam as pessoas, que era de uma forma hóspede. Eles eram hospedeiros, eles gostavam de receber bem as pessoas. Tanto que o pai de Abraham, Terah, quando ele sai com a missão de Ur dos caldeus para ir para a terra de Canaã, ele recebe essa missão do Eterno. Quando ele chega em Aram-Hanaraim, ele fica por lá. Por causa de quê? Por causa da recepção que ele teve na cidade. Ele foi muito bem tratado, muito bem hospedado. E ele prosperou nessa cidade. Por isso que ele ficou por lá. Então, Abraham, como tinha isso no seu... gostou muito dessa forma, né? E ele levou isso para a sua vida. Ele queria que a esposa do seu filho, mesmo que ela não servisse ao Eterno, não conhecesse o Elohim que Abraham tinha, mas ele buscava na esposa do seu filho uma mulher que tivesse essa característica de receber bem, de ser uma mulher cuidadosa e generosa para com o estrangeiro. Com relação ao Elohim verdadeiro, aos poucos o seu filho, que era muito bem instruído na palavra, iria ensinar a sua esposa. Porém, Abraham queria essa característica, diferente dos Kenani, dos cananeus, que tinham, por exemplo, como a gente estudou na semana passada, a prática de serem totalmente cruéis com os estrangeiros. Então, isso é uma do que eu imagino, né? Posso até estar errado. Mas olhando os textos da Torá essas semanas, eu consigo observar essas situações. Então, vamos ao próximo texto, né? Em Bereshit, capítulo 24, versículo 4, diz que El Aretzi, ou seja, vá para Aretzi, para a minha terra. É por isso que a gente fala que Abraham adotou Aram-Hanaraim como a terra dele. Aqui está o termo de posse, né? El Aretzi, para a minha terra. El Mular de ti, ou seja, para a minha pátria, né? Para a minha parentela. Teler ve lakarta isha le bni le Itzhak. Escolha uma mulher para o meu filho Itzhak. Então, Abraham faz uma solicitação para o servo dele ir para onde? Para a sua pátria. Para a terra a qual ele amou, né? Ele gostou de ser bem recebido, de viver aqueles anos lá. Apesar de que aquela terra não servia ao Eterno, tinha vários deuses, eles eram politeístas. E no versículo 5 diz: Vayomer Elaiv ha-avde, ha-eved, perdão. Ulai lo tove ha-isha. Então, o que é que o servo está respondendo para Abraham? E o servo respondeu para ele, né? E se nenhuma mulher desejar seguir-me? Lalechet ha-aharei el haaretz. Para até esta terra, né? Se ela não quiser seguir, se não quiser caminhar comigo para essa terra, o que é que eu devo fazer, meu senhor, meu mestre? Se ela não estiver disposta a me seguir, né? Então, o que é que Abraham vai dizer, né?
O que é que ele vai continuar perguntando, né? Ashiv et bnecha el haaretz asher yatsata misham. Devo então levar o seu filho de volta para a terra da sua procedência? Eu devo então levar o seu filho para essa terra aí da qual você veio? Eu devo pegar Yitzhak e levar até lá, caso alguma mulher não queira vir comigo? Aí vamos ver a resposta de Abraão, né? Se ele vai concordar com isso. Disse-lhe, Vaiomer Elai Abraão, Ri shamer ler pem tashiv et beni chamar. E disse a Abraão, cuide para não levar meu filho para lá. Porque poderia ser que Yitzhak também fosse muito bem recebido e desejasse ficar por lá mesmo. Porque é uma terra que costuma prender os seus moradores. Preste atenção. Eles fazem de tudo para receber bem os estrangeiros. A gente vai ver como foi a recepção de Eliezer. Ele chegou lá, pediu um pouquinho de água, e a primeira menina que apareceu já ofereceu água para os seus camelos, ofereceram palha para os seus camelos, estadia para a noite. A gente vai ver que foi servido um banquete para esses homens, pediram para que ele ficasse por mais dias. Então, era uma cidade que recebia muito bem as pessoas, era cativante. Assim acontece com Yaakov. Ele chega lá sem nada nas mãos. Já pensou se Yaakov fosse existisse ainda, né? Sidom, e ele fugisse para Sidom e chegasse lá sem nada nas mãos? O que é que aconteceria com ele? Ele seria morto, né? Porém, Yaakov vai até a terra dos seus parentes, e o que acontece com ele? Ele é recebido, ele ganha um trabalho, ele recebe uma esposa, depois recebe outra, e assim vai. Aquela terra vai cativando e deixando a pessoa lá presa. No caso de Yaakov, não foi por ser cativado, né? Ele foi cativado pela mulher, por sua esposa, né? Porém, ele passou lá 20 anos preso naquela cidade. Então, Abraão tinha esse medo de que seu filho fosse e não voltasse mais. Eita, agora tá ficando chique. Eu fiz um negócio aqui e ficou legal. Tô gostando. E no versículo 7 diz o seguinte: Adonai, o Elohim do céu, que me tirou da casa do meu pai, da terra em que eu nasci, que conversou comigo e me jurou-me, ou seja, Abraão relembra ao seu servo. Por quê? Provavelmente Eliezer veio com Abraão dessa terra. Então, Abraão vai relembrando ao seu servo tudo o que eles passaram juntos. Darei essa terra a seus descendentes. Lembra-te, Eliezer, quando a gente saiu de Arã, para que foi que eu darei esta terra aqui a seus descendentes. Por isso eu não quero que meu filho vá para lá. Eu quero que ele fique aqui nesta terra, porque essa terra é nossa. Ele enviará o anjo à sua frente, e você deve trazer de lá uma mulher para o meu filho. Ou seja, não vai ser necessário que meu filho vá até lá. A mulher vai vir com você, não se preocupe. O Eterno vai enviar um anjo à sua frente. Porque ele jurou que daria esta terra para o meu filho. Por isso eu não quero que você leve ele daqui para lá. Porque possa ser que ele vá e não volte. Meu pai foi para aquela terra e não voltou. Versículo 8. Ve'im lo tove. Cadê o mouse? Aqui. Ha isha lalechet ahareiach. Ve nikta mi sheati zot. Rak et bnei lo
tashev chamar. Mas se a mulher não estiver disposta a seguir você, a ir com você, então você está liberado da obrigação a qual jurou, apenas não leve o meu filho para lá. Existe uma preocupação muito grande de Abraham para que Isaac não fosse para lá. Por causa dessas nuances que a gente vem observando aí nessa cidade, né? Uma cidade boa, devia ser muito aprazível, né? Ir para lá. Porém, existiam outras complicações que Abraham não queria que isso acontecesse, principalmente da promessa do Eterno, né? Então, vendo esses argumentos, olha a resposta e o que fez o servo de Abraham. Vayasham ha-eved et yado tahat yarer. E pôs a mão sobre a coxa, né, de Abraham, sobre a coxa de Abraham, Adonai, do seu senhor, né? Vaishva lo el hadavar hazot. E lhe fez o juramento acerca dessa palavra, né? Dessa ordenança de Abraham, daquilo que ele falou para o seu servo, de ir até a cidade e voltar com uma mulher para o seu filho. Então ele fez esse juramento. O que é que eu consigo observar nesse texto aqui? Isso aqui não é uma relação de senhor e escravo, que é a palavra eved também quer dizer escravo, né? Isso é uma relação de amigos, de pessoas de muita intimidade, de uma confiança enorme. Então, quando a Escritura fala de escravos, não é a escravidão que a gente viu no Brasil há 100 anos atrás, de um feitor com um chicote batendo nas costas da população, das pessoas que eram escravizadas, saíam da África e de vários locais, né? Só por causa de uma cor de pele, por causa de uma imbecilidade, de uma teoria. Por isso que eu digo que a ciência, na maioria das vezes, ela é contra o Eterno. Porque a ciência que diz que houve uma evolução das espécies fez com que o homem utilizasse esse argumento para dizer que a população que tinha uma pele escura era uma subclasse. E por isso, o homem que era branco tinha direito de se assenhorar sobre aquela população. E hoje está acontecendo esse movimento inverso. Você vai ver um comercial passando num programa específico para negros. Já pensou? Você vê um programa específico para branco na televisão? Dia do Orgulho Branco. E seria algo horrível. Como também o Dia do Orgulho Negro. Ao meu ver, eu sou negro, sou escuro. Para mim, não existe branco, negro, não existe nenhum tipo de cor de pele. O que existe é o ser humano. Eu sou totalmente daltônico com relação à cor. Eu não olho cor de ninguém, eu olho pessoas. E eu acho um absurdo se colocar um dia especial para uma cor. Não existe isso. Deve-se ter respeito para todas as cores. Tanto o branco merece ser punido, quanto o negro merece ser punido. Tanto o branco merece ser justificado, quanto o negro pode ser justificado. Quanto o negro deve ser respeitado, o branco também deve ser respeitado. Todos são seres humanos. E quem é contra isso, contra o ser humano, independentemente da cor, ele deve arcar com suas consequências. Não pode existir racismo de cores. A divisão, meus irmãos, é o que as pessoas vão se dividindo por causa disso. Como tem uma estratégia que dizem, né? Como é, meu Deus? Diz assim: dividir para conquistar.
E assim vão sendo classificadas as pessoas. O que eu encontro aqui não é uma escravidão por causa de uma escravidão, a palavra eved, como um escravo que a gente observou há 100 anos atrás. O que eu olho aqui é uma relação de um senhor, de um patrão, com um funcionário que ama o seu patrão. Não se sintam ofendidos, viu? Quem está aí tem a pele escura ou a pele branca, eu amo ambos. Amo a todos vocês. Para mim, eu sou daltônico com relação à pele. Eu só peço que parem de ficar se dividindo. Todos somos seres humanos. Todos merecem respeito, amor, carinho e afeto. Também todos não podem, ninguém pode estar alheio à justiça por causa de cor de pele. Certo? Quem fez isso foram pessoas perversas no passado e hoje estão querendo fazer novamente, incitando guerra por causa de cor de pele. Nos Estados Unidos hoje está quase beirando uma guerra civil. Aconteceu por volta dos anos 60 essa situação. Há pouco tempo atrás houve novamente, né, uma insurgência e uma briga por causa de cor de pele. E a gente vê isso muito intrínseco, né, nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Geralmente, de vez em quando, levanta-se pessoas com essa finalidade aí para dividir. Vamos mudar de assunto, né? Porque senão, daqui a pouco, eu que você julgado aí pelo... Ninguém pode confiar mais em justiça nenhuma, né? Só a do Eterno. E no versículo 10 diz: Então o servo levou 10 camelos de seu senhor e todos os tipos de presentes da parte do seu senhor, levantou-se e partiu para Aram-Hanaraim, a cidade de Nahor. Então, esse servo, esse escravo, recebeu essa incumbência de ir para uma cidade que fica por volta de 400 quilômetros de distância, num deserto. E o que é que ele recebe? Além disso, 10 camelos cheios de presentes de ouro. Agora imagine se a gente fosse trazer para esse pensamento que a gente tem hoje sobre escravidão, numa situação dessa. O que é que o escravo ia fazer com essa situação? Ia, ó... ia picar a mula, picar o camelo, meu irmão. Ia-se embora com tudo isso e se tornaria uma pessoa rica, né, em outra cidade. Porém, a gente observa que é algo diferente. É uma amizade entre essas duas pessoas, entre Abraão e o seu servo Eliezer. Eliezer vai fazer de tudo para que essa missão dê certo. E o texto diz: vai Yavrer ha-gemalim, ou seja, o que é que o texto diz? Ha-megalim, que são os camelos, né? Deixa eu só abrir aqui na minha tradução. Mihutz la'ir al-be'er hamai, ou seja, e abençoou e ajoelharam-se, né? Essa palavra aqui é berar, justamente de abençoar, né? Como é que se abençoa um camelo? Ele se ajoelha para descansar, né? Ele caminha bastante. Então foi uma bênção para esses camelos se ajoelharem. Então o tradutor colocou como se ajoelharam, né? Como bênção. O texto está invertido, por isso que eu me enrolei aqui. Essa parte vem para cá, certo? E essa daqui, essa parte daqui, vai para lá. Deveria ser assim, né? Até o desenho ficou meio troncho, mas tudo bem. Mas o que acontece? Vai abreha, ou seja, e abençoou, e eles se ajoelharam, Hamigalim, Mihutz, Lair, ou seja, fora Lair, da cidade. El Be'er é sobre o poço, né? Perto do poço. Hamaim, poço de águas. Laet Erev, Laet Tiset Ha Shoavot.
Então, no final da tarde, quando as mulheres saíam para buscar água. Então, o que aconteceu? Esse servo andou toda essa distância, uma viagem aí longa, vários dias de viagem, não posso precisar exatamente quantos dias, mas no mínimo de 15 dias a 20, no mínimo. Chegou a essa cidade, de um versículo para o outro andou tudo isso, né? Esse tempo todinho. E quando ele chegou, o que é que ele fez? Parou num poço que existia fora da cidade e, para beber água, repousou seus camelos e ficou aguardando no Erev, no entardecer, no pôr do sol, que era justamente o horário que as mulheres mais jovens saíam para tirar água e levar para suas casas. O marido da família passava o dia trabalhando, a sua esposa, geralmente de manhã, poderia até sair para tirar água, né? Quando seu marido saía para poder ir trabalhar, ela ia lá e saía com ele, e talvez a sua filha, ia buscar água para poder passar o dia. E já no final da tarde, ela cozinhava, né, os alimentos. Quando o marido voltava do seu trabalho, precisaria de mais água e já a mulher já não sairia, né, a esposa já não sairia para poder receber o esposo. Quem sairia seriam as meninas, as jovens da casa, para poder pegar essa água para passar o restante da noite ali, né, com água em casa. Então o servo de Abraão, sabendo desse costume, ele vai até o poço nesse horário, porque saberia que existiria uma grande probabilidade de encontrar uma jovem ali naquele momento, né? E no versículo 12, ele disse, né? Ele disse: Adonai Elohim, de meu senhor Abraão, por favor, permita-me ser bem-sucedido hoje e me mostra tua graça a meu senhor Abraão. Então, Eliezer, ele faz uma oração ao Eterno. Ele busca a face do Eterno. Ele quer que essa missão seja validada pelo Eterno. Não seja pelo seu próprio intelecto, que ele não tome a decisão por impulso, pela sua própria vontade. Mas não, ele pede para que essa missão seja guiada, como Abraão prometeu, né? Que o mensageiro do Eterno vá adiante deles, né? Adiante dessa missão, né? Adiante dele. E no versículo 13 diz: Aqui estou, junto à fonte, para onde as filhas dos habitantes locais saem para buscar água. É isso que eu estou dizendo. Ele tinha o conhecimento desse costume, porque era assim na maioria das cidades, né? Esse costume era feito na maioria das cidades. E no versículo 14 diz: Verraiá, ha-neará, asher imar, aleia, hati-na. Direi a uma das jovens: por favor, desça o seu jarro para que eu possa beber. Kader, va, este, va, ve, amirá, ve, amrá, perdão, shite, vegam, gemaleia. Então, ela aqui está falando dos seus camelos, né? E diz assim: se ela responder sim, beba, eu também darei água a seus camelos, seus migaleia, né? Seus camelos. Ashker otá, ro hacheta, le avderha, le itzhak, uva edá. Então, que seja ela que tu desejas para o teu servo Itzhak. Desse modo, que Ashita Hesed im Adoni. Desse modo, saberei que demonstrasse Hesed, né? Graça im para Adoni, para o meu Senhor. Então, ele faz um combinado aí com o Eterno. Na sua oração, ele faz pedindo ao Eterno um sinal. O Eterno não fala nada. O Eterno não diz: tá bom, vou fazer como tu disseste. Não.
Ele fica calado ali e diz, poxa, gostei dessa ideia do servo de Abraão. Ele é sábio igual ao seu senhor. Ele usou um argumento interessante. Porque já é conhecido desta cidade e é normal com que algum viajante nessa cidade, se pedir água para alguém, que essa pessoa, essa menina, vá fazer isso, vá dar água, né? Não vai deixar ninguém passando por privação, por necessidade. Porém, seria muito, como é que eu posso dizer, difícil, além dela dar água para ele, dar água para 10 camelos. Porque o camelo ele é conhecido por percorrer grandes distâncias e ele acumular bastante água para percorrer essas distâncias. Mas como ele acumula bastante água, também ele bebe muita água. Um camelo, às vezes, chega a beber até 100 litros de água de uma só vez. Então, imagine, 10 camelos vezes 100 litros de água dariam uma caixa d'água de 1000 litros. Um jarro daquele vai ter o quê? No máximo, pegar 10 litros por causa do peso, né? Então, seriam aí... Alô, Moraes Renato e Pizio, não me deixe passar a vergonha. Seriam 100 descidas de jarro, no mínimo aí, para poder encher o beiço, né, desses camelos tudinho aí, para tudinho encher a pança de água. Então, teria que ser uma jovem realmente muito disposta em ajudar o próximo. Até porque ele não prometeu nada a essa jovem. Então, é uma ideia interessante de Eliezer. Algo que realmente seria fora do comum, né? Antes que ele terminasse de falar, Rívika, a filha de Betuel, filho de Milcá, mulher de Nahor, irmão de Abraão, chegou com o seu jarro sobre o ombro. Então, Eliezer ainda estava falando ali, conversando ali com o Eterno, quando chega uma jovem, né, com o seu jarro. Então, já despertou a atenção de Eliezer, né? Disse, poxa, já chegou uma mulher aí, vamos ver, né? Vamos testar se é a primeira. Vamos ver em quantas eu vou conseguir, né? Se é depois de 10, de 20, de 30, de 50. Talvez uma atenda essa minha configuração. Se não der certo, eu vou tentar de outra forma. Talvez ele estivesse pensando nisso, né? Opa. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Isso. Versículo 16. Vê Hanará e a jovem Tov Maree, ou seja, era bonito de se ver, de ver, né? Era bonita aos olhos, à vista, né? Meode, ou seja, era muito bonita aos olhos, à vista, né? Betulá, e também era virgem, né? Betulá. Vê Ishlo Yada'a Va Tared Ha-Ainá, pois jamais mantivera relações sexuais com nenhum homem, ou seja, nenhum homem havia conhecido, né? A palavra está aqui, conhecido, né? O tradutor colocou relações sexuais, também é, realmente. Va Temaler Kadá Hadá Va Ta'al. Ela desceu à fonte e encheu o jarro e subiu. Ou seja, era uma jovem bonita aos olhos, que provavelmente ele sabia pela sua idade, né, pelo seu porte, não era uma mulher casada. Não havia tido, nenhum homem havia a conhecido ainda. E ele viu ela lá descendo o jarro e subindo. Disse, poxa, foi ligeiro ali, né? Já tirou a água, né? Então o servo correu, né? A gente vai ver que muitas pessoas correm nessa história, né? Vayaratz ha-eved li kratam vayomir ha-gemini na.
Me'at mai mi kader. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um gole d'água de seu jarro para beber. Então, Eliezer já começou lá a agir, né? Ele conversou com o Eterno, deu lá aquela ideia, né? De a jovem de pedir um pouco d'água, se ela oferecer, se ela de livre espontânea vontade oferecer, dá também aos camelos a essa mulher. Então, ele começou seu teste, né? Agora já pensou se Eliezer, agora ele não pensou numa coisa, né? Se demorasse para essa jovem, para achar uma jovem com essa proposta. O Eterno foi misericordioso também com Eliezer, porque senão ele encheu o bucho d'água, né? Se fossem 20 jovens, ele ia ter que beber 20 goles d'água ou mais, né? Para poder alcançar a intenção, né? Se fossem 50 jovens, seriam 50 goles d'água que ele teria que tomar, né? Ele ia beber mais água do que um camelo. Então o Eterno foi misericordioso também com Eliezer, né? Por isso que ele deu de primeira. Ele matou a sede dele e já foi de primeira, né? Então o servo correu ao encontro dela e disse, né? Por favor, dê um gole d'água do seu jarro para beber. E no versículo 18, olha o que ela diz: beba, meu senhor, né? Vê tomir está Adoni, ou seja, beba, meu senhor. Ela respondeu, neste. E de imediato baixou o jarro até o braço e o deixou beber, ou seja, ela já baixou e se colocou à disposição. Vetehal le hashkoto vayomer gam li gemaleiha. Ou seja, quando ela acabou de dar de beber, disse: também tirarei água para os seus camelos. Av ad im kilu lestot. Até que tenham bebido o suficiente. Então, de primeira, essa mulher, essa jovem, né, faz o inimaginável, né? Faz algo incrível, né? Ajudar esse homem já é um excelente sinal. Porém, seria praticamente impossível alguém de primeira já dizer: eu vou também dar de beber a 10 camelos. Para um homem já seria difícil. Imagine para uma jovem. Imagina o cansaço que seria para poder baixar o jarro aí, em média 100 vezes, para poder dar de beber a tantos camelos, né? Porém, meus irmãos, observem o interessante. Ela deu aquilo que o servo queria, o a mais, que era justamente uma característica de Abraão. Abraão oferecia pouco e entregava muito. Nesse caso, foi pedido a ela pouco e ela entregou além das expectativas. Isso nos dá também um ensinamento maravilhoso, importantíssimo, que é não oferecer muito, não prometer muito. Prometer já está errado, mas não oferecer muito, mas entregar além do que é esperado. A Torá nos ensina a gente nem jurar. Porém, isso não quer dizer que a gente não deve fazer nada. Quando o mundo cria uma expectativa de uma forma, algo simples, o dever dos servos do Eterno verdadeiro, né, é entregar além do que o mundo espera. É normal ser desonesto nesse mundo que a gente vive. Mas para os servos do Eterno, não é normal. A gente tem que ser honesto, o oposto. Se alguém faz o mal pra gente, o normal é retribuir, fazer pior ainda, né? A gente não. É perdoar, mande seguir embora o seu caminho, vá na paz do Eterno, que eu vou seguir o meu por aqui. Não retribuir, né? Também não ser trouxa.
Muitas pessoas confundem perdoar com ser trouxa, né? Tá do lado de pessoas tóxicas que vivem querendo passar a perna e... Não. A confiança é igual um cristal. Às vezes você quebra, rachou, acabou-se. Você não vai, evidentemente, sentir rancor, ódio, raiva no coração. Porém, não é necessário que você esteja perto de uma pessoa que esteja o tempo todo querendo aplicar um fumo em você, né? Ninguém é besta também, né? Então, até o gato veio aqui concordar. Então, o padrão, o que foi pedido, né, para ela não se contentou em fazer só o que foi pedido. Ela fez além do que lhe foi solicitado. Eu tô quase no horário aqui, meus irmãos. Vamos correr para vocês não ficarem aí escutando eu falar muito, né? Então, ela fez além das expectativas. Note que ela é uma menina obediente, viu? Porque se ela tem muita... Vocês já imaginaram? Espero que no Techuvá Total é diferente. As meninas são tudo, prendadas, viu? Mas já pensou, nos tempos de hoje, aí no mundão que a gente vê, as mães pedindo para as filhas pegar uma lata d'água? Primeiro que... Aí, rapaz, subindo aí o gato, para estudar a Torá. Já pensou, hoje em dia, as mães pedindo para uma filha pegar uma lata d'água numa distância mais ou menos assim de 2 km para trazer para casa? A menina já ia, rapaz, chutando no chão, chutando tudo, reclamando, jogando o jarro no chão. Olha lá se fosse, viu? E chegando lá, quando ela termina de pegar a água, aí vem ainda um caba de longe que ela nem conhece, diz, me dá um gole d'água aí. Oxe, então que pegue, rapaz. Eu vou dar água a ninguém. E se desse, o cabo olhando pra ela e olhando pros camelos assim. Ela ia dizer, oxe, tá aí doida, vamos embora. Ia-se embora lá, revoltada pra poder voltar pra casa. É assim que hoje, infelizmente, estão, né? Não só as mulheres, os homens também. Por isso que o povo da Techuvá é tudo diferenciado. São pessoas, de alto nível. Fazem além das expectativas. Fazem melhores do que lhe foram pedido. É assim que devemos ser, como Abraham foi, como Rivka foi, como Isaac sempre foi, né? O pessoal ia lá, fechava o poço de Isaac, ele ia lá e cavava outro. Ele era trabalhador. Jacob trabalhou anos pelas suas esposas, depois para poder levar alguma coisa para voltar para casa. E passou a vida toda trabalhando. E assim foram todos os patriarcas da nossa fé. Hoje em dia tá difícil, viu, meus irmãos? Infelizmente. Graças ao Eterno, eu achei uma esposa trabalhadora. Minha esposa Fabiana, te amo, minha filha. Que o Eterno me abençoou com uma ajudadora idônea. Vamos lá? No versículo 20, né, diz: ela esvaziou rapidamente o jarro na gamela, ou seja, naquele coxo, né? E então correu outra vez ao poço para tirar água e continuou tirando água para todos os camelos dele. Então, quando ela disse que iria fazer isso, Eliezer já se prostrou no chão, já chorou agradecendo, já disse, não, já está feito, muito obrigado, é você mesmo, e já contou a história. Não, ele se afastou e ficou olhando para ver a atitude. Porque existem muitas pessoas, meus irmãos, que prometem muito de boca, falam demais, mas na hora de praticar, nada. Começam uma obra, mas não terminam. Já pensou se ela tivesse pego lá 5, 10 jarros de água lá, quando ela já terminei, já estou cansada,
E um camelo só tomou 10 jarros de água. E agora eu vou ter que arrumar mais 90. Quero mais não, vamos embora. Eliezer esperou. Sabia que era muita coisa. Ele não ajudou, porque ele poderia ter ajudado. Ele dizia, não, eu lhe ajudo, eu tiro a água, só preciso do jarro. Eu tenho homens aqui para poder fazer isso. Não, eu mesmo faço. Não, ele se afastou e ficou olhando para ver se realmente ela faria aquilo. Algo inimaginável nos dias de hoje, né? Como eu venho dizendo, inimaginável. Verraish mistaelar. E o homem observou, né? Merharish la da'at, para conhecer, para entender. Ha-hitzeliach Adonai da reho imlo. Esperando para saber se Adonai tornaria sua viagem bem sucedida imlo ou não. Então ele ficou ali de longe, conhecendo, olhando, observando, vendo se era isso mesmo, se ela iria continuar. Quando os camelos pararam de beber, imagina, o homem pegou então um anel de ouro com um peso de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro com um peso de cerca de 90 gramas. Então, ele esperou até o último momento para ver se ela realmente iria fazer aquilo que havia dito. Como eu venho dizendo, às vezes muita gente promete e não cumpre. E quando lhe pedem algo, ela entrega somente aquilo que lhe foi pedido. Não fazem a mais, não capricha, né? Não presta mais aquela atenção. Porque muitas vezes a gente, para não incomodar, às vezes a gente realmente pede só aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para aquele momento específico. A pessoa pede um copo com água. Você nota que aquela pessoa está precisando demais. Ela não está só com sede. Ela também está com fome, está precisando de uma roupa. Mas você só dá aquilo que lhe foi pedido. A pessoa lhe diz, meu amigo, me ajuda a completar uma passagem para ir para casa que eu estou sem. Qualquer dinheiro já me ajuda. É 20 centavos, R$1. A passagem custa R$5. É aquele ônibus ali, ó. E você não paga, tem condições, mas não paga uma passagem. Suba no ônibus que eu pago. Às vezes a gente só quer dar aquilo que nos foi pedido. A gente não olha o âmbito geral. Não faz além do que nos foi solicitado. E, no caso aí de Rivka, não. Por isso, quando ela finalizou, ele logo a presenteou. Ele deu aquilo que ela nem esperava, que ele nem havia prometido. E no capítulo 24, versículo 23, diz o seguinte: Vaiomer bat mi, e perguntou, de quem você é filha, né? Et hagdi na, diga-me por favor, li ha-yesh Beit Avirra. Se existe algum espaço na casa do seu pai, Macon, né? Algum espaço. Beit Avirra Macon, Lanu, Lalim. Se existe algum espaço na casa do seu pai para passarmos Lalim à noite. Então ele faz 2 perguntas para a menina, né? Primeira coisa, ele dá um presente. Um anel e pulseiras, né? E depois ele já chega, de quem você é filha? Tem algum espaço para poder ficar na sua casa essa noite, na casa do seu pai? Então a menina, eu acho que já ficou estranhando, né? Mas porém, pelos presentes que ela havia recebido, o homem não foi indelicado, perguntou logo sobre a casa do seu pai. Então ela vai responder, né? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milcá, que gerou para Nahor.
E acrescentou: temos muita palha e forragem e espaço para passarem a noite. Então ela diz, né, que tem. Porém, ela vai logicamente pedir autorização, conversar com a sua família, né? O homem curvou a cabeça, prostrou-se diante da mulher? Não. Diante do Eterno. A gente tem que aprender que, embora a gente esteja solicitando e pedindo ao Eterno por alguma ação sua, muitas vezes quando a gente consegue essa ação, aquilo que nós pedimos, esquecemos de dar o devido agradecimento ao Eterno em primeiro lugar e depois ao próximo. Aqui, o servo do Eterno, quando finaliza tudo, ele recebe os dons da sua promessa, né, da sua conversa com o Eterno, ele agradece ao Eterno. E ele diz, né? Então ele diz: abençoado seja Adonai, Elohim do meu senhor Abraham, que tem mantido seu amor leal para o meu senhor, pois Adonai guiou-me à casa dos irmãos do meu senhor. Ou seja, assim como Eliezer estava fazendo a mais do que ele foi pedido, como Rivka estava fazendo a mais do que lhe foi pedido, o Eterno guiou o servo do Eterno, fazendo a mais do que lhe foi pedido. Porque foi pedido que levasse, que Eliezer fosse até Aram Hanaraim. E de lá, da cidade onde Abraham gostou e amou, né, aquela cidade, de lá ele trouxesse uma esposa para o seu filho. Porém, o Eterno foi lá e colocou Eliezer diante de um parente de Abraham, além do que lhe foi pedido. Eu estou agilizando mesmo, que eu estou com uma dor nas costas, no pescoço enorme. Peço perdão aos irmãos aí. Esses dias eu estou ficando muito tempo sentado. Eu estou me recuperando de um pequeno procedimento que eu fiz. Aí realmente está doendo bastante as costas, por isso que eu estou agilizando aqui. A jovem correu e contou à casa de sua mãe. Correu e contou à casa de sua mãe o que acontecera. Correu para casa, né? Eu acho. E para Rivka havia um irmão, e seu nome era Lavã. E correu Lavã para o homem que estava fora, para o olho da fonte. Isso é uma tradução no Moré Filipe, né? Porque aqui está El Ha-Eim. É o olho, literalmente, né? Que é também traduzida como fonte. Então, ela correu, ela foi para casa e contou para a mãe dela. E já Lavã, o irmão dela, estava ali escutando a conversa. E no próximo texto a gente vai observar que ele viu as pulseiras da sua irmã e o anel. Ele viu tanto as pulseiras quanto o anel. É isso que a gente vai ver mais tarde. Então, o que é que a gente aprende disso? De que Lavã ouviu aquela história ali, né? Viu Rivka contando para sua mãe o que aconteceu, toda aquela história de como ela recebeu aquele anel, aquelas pulseiras, e provavelmente eles iriam até o pai, né? Até o pai de Rivka, para Betuel, né? E estariam ali conversando de que forma iriam agir para poder trazer esse homem para dentro de casa, acomodá-lo, né? Porém, Lavã, ao ouvir essa situação, com seu olho, né, ele já corre até esse viajante. Ele já vai até aquele local sem mesmo a autorização do pai. Então, o texto não diz que ninguém falou nada para Lavã, mas a gente consegue observar que ele vai por sua própria vontade e ele foi até aquele homem. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Será que foi por conta da generosidade de Lavã
para com os estrangeiros? Será que Labão fazia isso com qualquer estrangeiro? Ele agia assim com qualquer estrangeiro? Se o estrangeiro chegasse, por exemplo, ali, entregasse para Rivka um buquê de rosas só. Muito obrigado, toma aqui essas rosas do campo que eu apanhei no caminho para você. Labão ia dizer, provavelmente, né? Mas você foi muito trouxa. Encheu deu de beber a vários camelos, ganhou um buquê de rosa. Ah, deixa esse cara para lá. Mas, porém, quando ele viu aquelas pulseiras, aqueles presentes, e de toda a história que ele ouviu, ele correu, ele foi atrás, ele buscou literalmente trazer rapidamente aquele homem, né, que estava fora da sua casa para dentro da sua casa. Fora da cidade para dentro da cidade, para dentro da sua casa. Então é isso que a gente vai aprender amanhã. Amanhã não, perdão, mais tarde. Sobre essa maravilhosa história aí e aprender a diferença, né, entre Labão e Rivka. Então hoje a gente estudou sobre essa missão, né, de Eliezer, que representa muito a nossa missão hoje. Quero fazer as últimas ponderações antes da gente finalizar. A gente aprende muito com essa história da seguinte forma: Eliezer, ele foi até o poço e ficou parado próximo ao poço, esperando alguém que viesse buscar no poço, encher as suas talhas de água no poço, para aí sim achar uma esposa para o seu senhor, para dar as dádivas do seu senhor para essa mulher, para essa jovem, para essa virgem que posteriormente aceitou fazer o caminho até o seu noivo, um caminho de regresso, de techuvá. Assim somos nós hoje, que somos portadores dessas dádivas, portadores dessas bênçãos. Nós devemos ir até o poço, esperar ali, ficarmos prontos, cheios dessas dádivas, para buscarmos entregá-las às pessoas corretas. É a gente que sabe? Não. O mover do Eterno nos indicará. Porque você vai dar essa oportunidade a todos. Todos que vieram até o poço, você vai pedir um gole d'água. E aí, sobre o que você entende das instruções do Eterno? Quem chegar até você? Quem chegar até o poço? E aí sim você vai ver se essa pessoa vai dar frutos, né, de justiça. Nossa obrigação é levar essa mensagem, sermos portadores dessas bênçãos. Não discutindo pelo caminho, não empurrando instrução de goela abaixo para ninguém. O próprio Yeshua disse: não desperdice suas pérolas com os porcos. Levem a boa mensagem de uma forma sábia. Que assim sigamos, meus irmãos, buscando essas ovelhas perdidas da casa de Israel, que nós somos elas também. Somos mais um desses povos aí, mais uma dessas pessoas que foram descobertas pelo próprio Eterno, pela mão do Eterno. Desculpa aí se eu ofendi alguém, não tive a intenção, jamais, certo? Algumas coisas que eu falei aqui hoje foram somente a título de ilustração para que acabe com esse tipo de luta que a gente vê nessa sociedade, de pensamento tolo, de divisão. E eu fiquei no final agora aqui pensando se eu possa ter ofendido alguém. Não é minha intenção. Nossos antepassados, principalmente de todas as raças, de todas as cores, de todas as... que o pessoal faz divisão de raça. Não existe raça, só existe um, é ser humano. Quando a gente busca reparação para uma cor, a gente esquece de outra. Quantas pessoas que vieram de outros países por uma condição diferente de característica não sofreram preconceito também? A gente vê o povo asiático sofre perseguição. O povo Yehudim, independentemente de pele, sofre perseguição. Foram expulsos aqui do Recife, por exemplo.
o povo de origem africana também foram perseguidos e maltratados. E assim, meus irmãos, todos sofreram e todos lutaram. Toda a humanidade sempre vai sofrer de uma forma ou de outra quando há divisão. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês hoje, pela manhã. E amanhã, e mais tarde, lá para se o Eterno se permitir, lá para as 4 horas, a gente vai finalizar essa maravilhosa porção. Também temos aí a Morá Kessia. Espero que ela traga aí o seu estudo, né? Já ela ficou de confirmar ainda, mas eu espero que ela traga o seu estudo para a gente poder ter essa visão abrangente dessa porção. Shalom, shalom, meus irmãos. Perdão aí pelas dores, que tá demais, viu? Não tô nem pensando direito. Tá aqui a Bricato Corrani com o Moré Yosef Torres, meu amigo, meu irmão. Eu não vou botar uma musiquinha porque realmente eu tô precisando encerrar aqui. Shalom, shalom. Adonai Veish Miriha Hai Adonai Panav Eleha Vihuneka Adonai Panav Eleha V'yaseh Shalom, v'yaseh